voltaremos a nossa atenção para a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura apenas do verso 42. Atos 2, versículo de número 42. Quero conversar com você nessa noite sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Olha o que diz o texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero repetir. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Santo Espírito, nos guia a tua verdade. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra seja semeada nos nossos corações nessa noite. Fale conosco, nos abençoe e nos edifique. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. 4 marcas de uma igreja segundo o coração de Deus. Interessante a gente pensar que ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a Bíblia, de muitas formas, o texto bíblico vai nos indicando quais são as marcas da verdadeira igreja, as marcas que mostram uma igreja saudável. A gente encontra isso por todas as páginas da Bíblia, no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. Então, nós poderíamos fazer uma lista de muitas características que identificam uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja saudável, uma igreja relevante, uma igreja viva. Mas eu queria destacar hoje, nessa noite com você, 4 marcas que a gente encontra nesse texto. Aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42, o texto que lemos, descreve para nós 4 marcas das quais a gente pode identificar uma igreja segundo o coração de Deus. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, é o autor do livro de Atos. Assim dizem a maioria dos pesquisadores e estudiosos. A diferença do Evangelho de Lucas para o livro de Atos, também segundo alguns pesquisadores, é que enquanto no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas descreve ali todo o ambiente de Jesus, os milagres, os acontecimentos a partir da vida de Jesus, aqui em Atos, Lucas continua descrevendo, mas agora aquilo que o Espírito faz por meio dos apóstolos, Paulo, Pedro, e por meio da igreja que começa a se formar. E aqui no versículo 42 do capítulo 2, a gente encontra então 4 marcas de uma igreja segundo o coração de Deus. E eu queria de início falar para você o que eu estou chamando de igreja aqui. Uma igreja segundo o coração de Deus. O que eu estou chamando de igreja? Não um prédio. Igreja não é um prédio. Igreja é quem se reúne em um prédio. De modo que igreja, sobretudo aqui no livro de Atos, corresponde a homens e mulheres que ouviram a voz do Senhor, se renderam a Ele e confessaram Jesus como Senhor. Uma igreja perseverante, uma igreja viva, uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja saudável, portanto, são homens e mulheres que tiveram uma experiência profunda com Jesus.
De modo que pensar na igreja é pensar no ajuntamento de homens e mulheres que olham para Jesus. Pensar na igreja é pensar sobre mim e sobre você. E a primeira coisa que eu queria destacar para você é: não existe igreja perfeita. Tem um autor que disse certa vez o seguinte: quem procura uma igreja perfeita é porque não entendeu a natureza humana. Não entendeu da natureza humana. A antropologia bíblica vai sempre mostrar o homem como um ser que foi afetado pela queda. A queda, ela rouba de nós a capacidade de sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Deus nos criou com um propósito. A queda nos afetou de tal maneira que a gente não consegue corresponder aqui nessa realidade, nessa vida, aquilo que Deus nos criou para ser. De modo que nós estamos aquém daquilo que nós fomos criados para ser. É por isso que nós precisamos de redenção. É por isso que nós precisamos de salvação. Em Jesus estamos sendo salvos de quê? De nós mesmos. Dessa consequência do pecado que nos impede de ser aquilo que Deus espera e nos criou para que fôssemos. Então, salvação tem, em primeiro lugar, essa dimensão de nos salvar de nós mesmos. E quando a gente pensa na igreja, na maioria das vezes a gente pensa num prédio, numa denominação, numa instituição. E eu quero chamar você para outro lugar. Pensar na igreja como pensar em pessoas que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus. Pensar na igreja como pensar em mim, em você. E se você é muito sincero com você mesmo, você sabe que você não é perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito, de modo que a igreja não é perfeita. Inclusive, deixa eu dizer algo para você. Deus não espera a perfeição de você. Deus não espera uma performance perfeita. Sabe por quê? Porque essa plenitude, essa perfeição, só acontecerá na glória, na eternidade. Enquanto estamos aqui, estamos diante desse dilema do já e ainda não. Já salvos, já lavados, já redimidos, mas ainda com resquícios do pecado que nos limitam, que nos diminuem, que reduzem a nossa existência, limitam as nossas capacidades. Esse já e ainda não. Então Deus não espera a perfeição de nós. E se Deus não espera a perfeição de nós, Deus menos ainda espera que a igreja seja perfeita. A gente precisa lembrar, inclusive, tem muita gente que diz isso, a igreja tem que ser como a igreja primitiva, a igreja de Atos. Porque na mente dessas pessoas que acham isso, acham que aquela igreja era perfeita. Deixa eu dizer para você, não. A igreja não era imperfeita. Eu poderia aqui citar vários textos bíblicos, várias histórias para mostrar para você, mas eu queria trazer uma lembrança. Ananias e Safira eram membros dessa igreja. E ali a gente percebe o pecado no coração daquelas pessoas. Então não existe igreja perfeita. Porque não existe ser humano perfeito. Isso é lógico. Se não existe ser humano perfeito e nós somos a igreja, não existe igreja perfeita. O que existe então? Homens e mulheres que estão dispostos a olhar para Jesus, a crescer com Jesus, a aprender com Jesus, a ouvir a voz de Jesus, a render o coração a Jesus, a crescer em santificação, a amadurecer e glorificar a Deus com as suas vidas.
Aqui a gente encontra, então, 4 marcas. Nenhuma delas você vai perceber que é um chamado à perfeição. Mas é um chamado à perseverança. Interessante isso, né? Às vezes a gente cria ideias de que nós somos chamados a ser pessoas perfeitas. Enquanto a Bíblia está dizendo para a gente, não, perseverem, mesmo com as limitações de vocês, perseverem, continuem. Não fiquem pelo caminho, não percam a esperança, não abandonem a fé. Perseverem, sigam, vençam. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira característica de uma igreja segundo o coração de Deus. Nesse sentido, a gente pode pensar que, a partir desse texto, a primeira característica de um cristão, perseverar na doutrina dos apóstolos. É um chamado, como eu disse, a perseverança. Essa atitude de continuar, essa disposição de não esmorecer, perseverem. Quantas vezes a gente se vê diante de grandes desafios na vida, nós somos tomados, né, por essa sensação de, vou deixar isso de lado, eu vou parar, eu vou ficar, eu não vou continuar. E sim, existem coisas que a gente, de fato, precisa deixar para trás. Mas aquilo que é concernente à fé, ao nosso relacionamento com Deus, nós somos convocados a perseverar. A primeira pergunta aqui que eu quero fazer. Você percebe essa atitude no seu coração, essa atitude de perseverança? E eu estou dizendo nessa dimensão do relacionamento com Deus. Porque tem isso também, às vezes a gente está perseverando naquilo que tem a ver com o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa formação, a gente persevera. Mas quando a gente traz para o ambiente do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé, a gente percebe que nem todas as pessoas cultivam essa capacidade de perseverar. Elas esmorecem, elas vão ficando pelo caminho. Aí o texto diz para a gente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É continuar se debruçando sobre o ensino, a sã doutrina, o ensino que emerge não da mente humana, não de ideias humanas, mas da própria palavra de Deus, daquilo que Jesus havia ensinado para os apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Jesus. E o que eles fizeram? Com as suas limitações, com as suas falhas, continuaram a ensinar aquilo que eles aprenderam com Jesus. Eu acho isso aqui muito interessante. Nós, como igreja, o que devemos fazer? Continuar a ensinar aquilo que a gente aprende com as Escrituras. E é esse ato contínuo, perseverar. Um dia desses, um amigo que não é cristão fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, Rafael, por que você semanalmente, a gente se conhece desde a infância, ele sabe que a minha vida toda foi no ambiente da igreja. E ele falou, por que você semanalmente está na igreja? Você já não aprendeu a palavra de Deus? Você já não é crente? Por que você precisa ficar indo na igreja? Eu falei, eu aprendi a palavra de Deus e por isso mesmo eu entendi que se eu ficar fora da comunhão, o meu coração é tomado pelo pecado. Embora eu saiba a palavra de Deus, a minha prática, ela vai destoar daquilo que a palavra de Deus requer de mim, me pede e me chama a fazer. É por isso que a gente se reúne semanalmente, para a gente alimentar o nosso coração. De quê? Do ensino a respeito do Evangelho de Jesus. Porque é isso que alimenta o nosso coração. É isso que renova as nossas forças.
É isso que renova a nossa fé. De modo que um cristão que está fora da comunhão é, por lógica, uma incoerência. Alguém que se diz cristão, mas que está fora do ambiente da comunhão, que não tem prazer na comunhão, que não se alegra, que não deseja estar na comunhão, é porque alguma coisa alcançou o coração dele. Aqueles que tiveram um encontro profundo com Jesus, não tem outro caminho a seguir, a não ser esse caminho de estar em comunhão com Jesus e com aqueles que Jesus tem chamado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca de uma igreja segundo o coração de Deus. Ele continua e fala aí na comunhão. Nós estamos vivendo um tempo, dia desses eu falava sobre isso aqui na EBD, onde nós estamos sendo estimulados ao isolamento, ao individualismo. Quando a gente olha para a Bíblia, o movimento de Deus é sempre formar um povo. Tem uma passagem, inclusive, onde Jesus conta uma parábola e ele está conduzindo um rebanho de ovelhas. Uma se perde, uma se desvia, uma vai para longe. Jesus deixa todas as ovelhas, Jesus deixa o rebanho e vai buscar aquela que se perdeu. Por quê? Qual é a lição aqui? A ovelha precisa estar no meio do rebanho. O lugar da ovelha é no meio do rebanho. Não é nesse lugar do isolamento, do afastamento. O texto vai nos mostrar que uma das características da igreja segundo o coração de Deus é essa disponibilidade de viver em comunhão. Para algumas pessoas é até um pouco mais fácil, por conta de uma personalidade e tantas questões emocionais. Elas naturalmente se envolvem mais. Outras se isolam mais. Para aquelas que naturalmente é mais fácil essa habilidade social, a partir desse texto elas podem então aprofundar isso. Mas para quem tem mais dificuldade, por conta de personalidade, de timidez, de se aproximar de pessoas, de estabelecer conexões, é preciso, em algum modo, em alguma medida, vencer essa limitação, porque é uma limitação. O chamado é: vivam em comunhão. Vivam em comunhão. Por que a gente deve viver em comunhão? Porque nós não fomos criados para viver sozinho. Lembra de Gênesis? Quando Deus viu o homem e viu que tudo era bom, e aí de repente ele diz: mas eu vou fazer. Não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma ajudadora. E esse termo ajudadora, no original, não é uma facilitadora. É alguém que confronta. Eu vou fazer alguém para te confrontar. Porque você sozinho vai se perder. Você vai ser cheio de si mesmo. Você vai se achar o dono do mundo. Então eu vou botar alguém aí para te confrontar. Você que é casado sabe do que eu estou falando. Não é fácil, gente. Relacionamento não é fácil de nenhuma ordem. Mas o texto bíblico, o chamado da Bíblia é esse.
É para que a gente viva em comunhão. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Às vezes a gente vai se isolando, e a gente quer ficar quieto porque a gente, na ilusão, a gente acha o seguinte: é muito difícil se relacionar, então eu vou me isolando. Só que quando a gente se isola, o nosso coração vai se enchendo de orgulho, de vaidade. Então a gente sai de um erro e vai cair em outro erro, um outro problema. Nas relações a gente cresce. Nas relações nós somos moldados, nas relações nós somos podados. Alguém fala para você: não é por aí. E aí você tem que fechar aqui o seu guarda-chuva, se encolher. É isso, gente. É assim que a gente cresce. Nós somos chamados à comunhão, para que a gente não se perca nas nossas vaidades, no nosso orgulho. Então é na relação. Guarda isso que eu vou falar para você agora. Muitas vezes Deus trata do nosso coração através dos relacionamentos. Muitas vezes Deus cuida de nós através de relacionamentos. Muitas vezes Deus faz coisas extraordinárias por nós através de relacionamentos. Depois procura, faz essa pesquisa, quero te desafiar a isso. Vê se você encontra na Bíblia um autor, um personagem bíblico, que Deus tratou sozinho, no sentido de fez tudo com ele sozinho, sem colocar ele dentro de um contexto, sem levar ele para perto de pessoas, sem fazer ele anunciar a mensagem para um grupo. Você não vai achar. Abraão foi chamado por uma terra, e a partir de Abraão, Deus fez o quê? Forma um povo. Moisés foi chamado para quê? Libertar um povo. É sempre assim, gente. Os profetas foram chamados para quê? Anunciar a mensagem para eles mesmos? Sim, em primeiro lugar, para o coração deles, mas aquilo precisava transbordar para o povo. É sempre isso. Jesus veio, o que ele fez? Se relacionou o tempo todo. Se entregou por quem? Por nós, por um povo. Os apóstolos fizeram o quê? Formaram a igreja, espalharam o evangelho. A igreja de Jesus, hoje, nós estamos aqui para quê? Para falar do evangelho e assim anunciar as boas novas de salvação para quem? Para um povo. Nunca na Bíblia é alguém sozinho, com Deus, que vai fazer coisas sozinhos, que é para ele mesmo. Nunca. É sempre um movimento de Deus para o coração de alguém, e a partir desse alguém, para um povo, para um contexto, para uma realidade, para uma pessoa. Jonas tentou fugir daquilo que Deus chamou ele a fazer. Deus manda ele para uma direção, na insanidade dele de achar que aquele povo não merecia a graça de Deus por conta do pecado, ele diz: não, aquele povo não merece a graça de Deus. Eu vou para outro lugar. Jonas tem lá a experiência dele com Deus e ele é levado, então, a cumprir a vontade de Deus, depois de ter de passar pelo que ele passou. É sempre assim. A Bíblia não trabalha com o conceito de indivíduo, mas de pessoa. Individualidade não existe na Bíblia. Não existe. É sempre relação pessoal. Por quê? Porque Deus é uma pessoa. E Deus é o quê? Uma família perfeita e plena. Pai, Filho e Espírito. Uma comunhão perfeita. Um outro autor sobre isso diz o seguinte: na Trindade não há disputa de poder. Há um equilíbrio harmonioso, amoroso e gracioso. É uma família perfeita. É uma comunhão perfeita. É um ser perfeito e pleno. Deus é uma família, Deus é uma comunhão. Quando Ele forma o homem, Ele dota o homem do senso de comunidade, do senso de família, do senso de pertencimento.
Você carrega ou não esse senso de pertencimento? Você não deseja ter alguém? Você não deseja construir família? Você não deseja ter amigos? Senso de pertencimento. Adolescentes, isso é muito fácil ver nos adolescentes. Eles vão se reunindo em grupos por afinidade, né? Tipo de música, tipo de esporte, eles vão formando os grupos. Senso de pertencimento. Isso é algo que Deus colocou no coração do ser humano. Isso não é uma escolha do ser humano. Pertencer não é uma escolha do ser humano. Isso é uma semente que Deus plantou no coração do ser humano. O ser humano é desejoso de pertencer, de construir comunidade, de pertencer a uma família. Então nós somos chamados à comunhão, a segunda característica de uma igreja segundo o coração de Deus. E fique com isso em mente, quando eu falo igreja, eu estou falando de um povo, eu estou falando de uma pessoa, eu estou falando de mim e estou falando de você. Terceira característica, partir do pão. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Você sabe que eu acho isso aqui extraordinário? 2 elementos expressam visivelmente a fé cristã: a cruz e a mesa. A cruz e a mesa. A mesa é símbolo da fé cristã. Por muitos momentos, Jesus se reuniu em torno da mesa, com os seus discípulos, mas também com aqueles que eram descritos como pecadores. Foi em torno da mesa que Jesus abençoou vidas, ensinou, falou do reino de Deus. Foi em torno da mesa que Jesus colocou toalha e bacia e lavou os pés dos discípulos. Não sem motivo, a gente cultiva a Santa Ceia, a mesa. 2 elementos expressam a fé cristã: a cruz e a mesa. Aqui no texto, o partir do pão, a partilha. Curioso, né? A nossa cultura vai nos empurrando à acumulação, à individualização. Repare isso. O quanto nós somos estimulados a esse caminho da individualização, do olhar para mim mesmo, do se fechar para quem está ao meu entorno, de pensar em mim mesmo, de cuidar das minhas próprias necessidades, de atender às minhas próprias demandas. O tempo todo nós somos estimulados a isso. Aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outro movimento. É comunhão, é a partilha, é o partir do pão, é a mesa. É como se Deus, através da Escritura, estivesse dizendo assim para mim e para você: viva a vida aberto a quem está ao seu entorno. Viva a vida com esse olhar que não se restringe a você mesmo. Saia de você mesmo. Nesse sentido de não se prenda, porque isso reduz a sua vida, a sua existência. Esse caminho de individualização é um caminho que reduz a nossa existência, que vai nos diminuindo, que vai gerando em nós uma casca, que vai nos impedindo de participar do que Deus quer fazer por meio da minha vida e da sua vida. Deus nos chama para uma direção: se abra. Se abra. Durante muito tempo eu vivi um conflito nesse sentido. Eu me abria e eu me feria. Eu me abria e eu me feria. Durante um tempo da minha vida eu fui me fechando para tentar me preservar. Lendo a Bíblia, eu fui percebendo o quanto Jesus, sabendo que seria ferido, total consciência do que aconteceria com ele, não se fechou. Eu disse, eu entendi. O risco é enorme de se ferir. E aqui não é uma palavra
de inconsequência. Tome os cuidados devidos, mas não se feche completamente. Não se feche completamente. Busque se relacionar, busque estar no ambiente da comunhão e busque a mesa. Chame alguém para a mesa. Partilhe com alguém aquilo que você tem. E eu não estou falando de materialidade. Estou falando de dons, estou falando de oração, estou falando de gerar no outro fé no coração. Quando você perceber que o outro está abatido, caído, se coloque nas mãos de Deus. Se coloque disponível nas mãos de Deus. E a quarta característica que descreve uma igreja como uma igreja segundo o coração de Deus é oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensino, a sã doutrina, a verdade do evangelho, a comunhão, a abertura para viver em comunidade, o partir do pão, sair desse lugar do olhar para si mesmo, sair de si mesmo, tirar o olhar de si mesmo, né? Partir do pão, olhar para quem está ao seu entorno, abençoar, se disponibilizar, se abrir, doar, ser generoso. E nas orações. E oração não como uma prática mecânica, automática, sabe? Vamos orar, amém. Oração como um lugar. Oração como um movimento, onde a gente encontra ambiente, como uma porta, que quando a gente abre, a gente encontra lá do outro lado um Pai generoso. Desculpa, isso não tem na Bíblia, mas isso é um pensamento meu. Sempre que eu penso nisso, a imagem que me veio de Deus é um ser com um sorriso assim extraordinário. Sabe quando você encontra uma pessoa e ela te dá aquele sorrisão? Que bom que eu estou te vendo. Como isso faz bem para a alma, né? Quando eu penso em Deus, eu penso assim, sabe? Desculpa, isso aqui não tem nada de Bíblia, tá? Isso é uma imagem minha. Um ser assim com aquele sorrisão. Que bom que você veio. Dá aquele abraço apertado e fala assim, coisa boa. E eu fico pensando, como é que pode? Ele conhece o meu coração, ele sabe o que eu sou, como é que ele me recebe assim? Era para ele dizer assim, sai daqui. Era para ele me rejeitar. Ele fala, vem. A parábola do filho pródigo, né? Que o pai, depois daquilo, tudo que o filho apronta, o pai está lá. O texto vai dizer que ele enxerga o filho longe. E o que o pai faz? Sai correndo. Que coisa extraordinária. O pai vai ao encontro do filho. Aí o que ele faz? Troca a roupa do filho, bota anel no dedo. Fala, você pertence a essa família. Vamos trocar essas vestes sujas, imundas. Vamos botar roupa limpa em você. Você pertence a essa família. Você tem um lugar de pertencimento. Lá na sujeira não é o seu lugar. Comendo comida de porcos, perdido, não. É aqui, desfrutando de tudo que eu tenho para te oferecer. Desfrutando de uma plenitude que só aqui você vai encontrar. Quando eu penso em Deus, eu penso assim, nesse ser extraordinário, que está me chamando para perto, que me traz para esse ambiente da graça, sabe? Fala aqui, ó, vou cobrir você. Não é pelo que você tem a oferecer, não. É por aquilo que eu tenho a oferecer para você. É pelo meu coração. Não é pelo seu coração, é pelo meu.
Ele dá aquele abraço apertado assim, demorado, fala, fica aqui. Fica aqui. E aquilo traz aquele alívio para a alma, assim, sabe? Qual é o meu convite, a minha oração? Por mim e por você. Para que quando Deus olhe para cada um de nós, Ele encontre perseverança em cada um de nós. Gente que persevera no ensino das Escrituras. Gente que não dá ouvido a vozes de ensinos falsos, não. Que não se distrai, que não perde tempo com isso. Mas gente que está alicerçada na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Quando Deus olhar para mim e para você, que Ele encontre um coração disponível a viver em comunidades. Gente que entendeu que é no meio da comunidade, é no meio da comunhão que Deus está formando, moldando a gente. Está nos usando, está trabalhando, está fazendo a gente crescer, está fazendo a gente amadurecer. Você sabe qual é o maior propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? É formar em nós o caráter de Cristo. O Filho perfeito. Quem é o Filho perfeito? Jesus. O que Jesus está fazendo com a gente? Formando em nós o caráter de Cristo. E a gente pode experimentar disso no meio da comunhão. Ainda que sejamos induzidos, tentados a viver no isolamento. É no meio da comunhão que Deus trabalha com a gente. Deus começa fazendo algo em nós, mas Ele quer fazer algo a partir de nós. É na comunhão que Ele vai trabalhando. É na comunhão que a gente vai tendo experiências com Ele. É na comunhão que quando a gente se fere, Ele nos levanta, Ele nos ergue. É na comunhão que a gente tem essa disponibilidade de partilhar o pão. Chamar pessoas para a mesa. Que a gente não se iluda com esse ensino que quer dizer para a gente que se a gente acumular, a gente vai ser a pessoa mais feliz da Terra. Não, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Faça o melhor que você puder para construir uma vida confortável para você e para a sua vida. O melhor. Mas seja generoso. Cultive a generosidade. Que é esse elemento que não deixa o nosso coração se endurecer. A generosidade é esse antídoto, né? Não permite o nosso coração se encher de vaidade, se encher de orgulho. Exercer generosidade é um princípio. Partilhe o pão, seja generoso. E cultive uma prática de oração. Separe um tempo no seu dia, na sua semana. Separe um lugar, um ambiente que você gosta de estar na sua casa, em qualquer lugar. Eu gosto de ficar nesse lugar. Fique ali. Separe um tempo, faça isso. Cultive isso como uma prática. Não de forma automática. Faça de forma automática também. Mas faça mais do que essa forma automatizada, né? Que às vezes a gente vai fazendo. Cultive isso mesmo como uma prática. Como essa perspectiva de vou abrir essa porta. E saiba sempre disso. Embora em outras categorias a Bíblia nos fale disso, como eu disse, para mim, quando eu abro essa porta, o que eu encontro é esse Pai generoso lá. Estava te esperando aqui. Por que você demorou tanto? Não que Ele já não estivesse com a gente, Ele está conosco. Mas esse movimento, quando a gente se lança a Ele, é como quem diz, é aqui nesse lugar que eu quero estar. É aqui nesse lugar que eu quero estar. Esse Pai disposto a nos receber, a nos acolher.
e a dizer para mim e para você: filho amada, filho amado, filha amada, eu me comprazo em ti, eu me alegro em ti. Bem-aventurado, bem-aventurada, abençoado é você, esse Pai que está a todo tempo renovando o nosso coração, moldando o nosso coração, formando em nós o caráter de Cristo, o Filho perfeito e pleno. Que seja assim, que Deus nos encontre como esse tipo de gente. Não somos perfeitos, mas podemos contar com a graça de Deus. Deus não espera a perfeição de nós, mas Ele nos capacita com o Espírito Santo para que a gente cresça em santificação diariamente. E que a gente responda a esse amor de Deus, cultivando esse relacionamento profundo com Ele, sendo esse tipo de gente que agrada o coração do Pai, que glorifica o coração do nosso Criador. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração? Bendito Deus, Santo Deus, é Deus que criou todas as coisas, Deus que nos criou, Deus que conhece todas as realidades, Deus que sustenta todas as coisas em Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, porque o Senhor não nos abandona, não nos deixa sozinhos, pelo contrário, o Senhor sempre nos recebe, sempre nos acolhe, sempre nos chama para perto. Que o Senhor encontre cada um de nós aqui, Pai, esse coração perseverante, disposto a viver em comunidade, que se alegra em comunidade, que celebra em comunidade, esse coração disposto a partilhar o pão, a ser generoso, esse coração, Pai, disponível, desejoso de estar em comunhão contigo através da oração. Que o Senhor molde a cada um de nós, Pai, nos faça crescer, nos faça amadurecer, para a honra e glória do Teu santo nome. Encontre em nós, Pai, um coração segundo o Teu coração, Pai. Encontre em nós um coração que glorifica o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.